Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 7. Capítulo 7. Em nossas considerações sobre passagens do Sermão da Montanha. Hoje vamos ler um trecho que está já na parte conclusiva do sermão. O Sermão da Montanha ocupa os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus. Este é o relato mais longo do Sermão da Montanha. E nós sabemos que todo sermão precisa ter uma conclusão e um apelo. Fica aqui um recado para todos os pregadores. Nós, pregadores, precisamos planejar em nosso sermão a conclusão e o apelo. Temos indicação inspirada. O Espírito de Profecia nos diz que um sermão nunca deveria terminar sem um incisivo apelo às pessoas para abandonarem o pecado e se apegarem a Cristo. Evidentemente, este apelo não precisa necessariamente ser um convite para vir à frente. Poderá ser feito de muitas formas, mas tem que ser feito o apelo. Ao terminar de pregar uma mensagem incisiva da palavra de Deus, o povo precisa ser conclamado a tomar uma decisão ao lado de Deus. E Jesus nos dá esse exemplo de pregação. Ele conclui o seu sermão, ele faz a conclusão e fecha com um apelo. Aliás, ele faz um apelo repetitivo, apresentando diversas figuras. Todo sermão tem uma conclusão e tem que terminar com um apelo. Jesus é o exemplo. A conclusão do Sermão da Montanha ocupa os versos 13 a 27. Eu peço que você abra a sua Bíblia aí. Não vamos ler todo o trecho, vamos ler apenas um bloco. Mas aí está, dos versos 13 ao 27, está a conclusão do sermão. Na verdade, o verso 28 é um comentário final do evangelista. Esta conclusão apresenta uma série de contrastes com fortes apelos à decisão. Os versos 13 e 14 fala dos dois caminhos, e Jesus diz: entrai pela porta estreita. Os versos 15 a 20 fala sobre as duas árvores, a boa árvore, a árvore que produz bom fruto e a árvore que produz mau fruto. Aí está um apelo a que os seguidores de Cristo produzam bons frutos. Os versos 24 a 27 fala dos dois fundamentos, a areia e a pedra, conclamando a que busquemos estabelecer o nosso fundamento na rocha que é Jesus. Então, dentro desta seção que compõe a conclusão do Sermão da Montanha, eu quero me apegar aos versos 13 e 14. É o nosso texto de hoje. Versos 13 e 14. É importante que você acompanhe comigo a leitura e permaneça com a sua Bíblia aberta aí nesse texto. Vamos ler então versos 13 e 14. Onde Jesus diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Aí está o nosso texto de hoje. Em apenas 2 versos, Jesus apresenta 4 elementos, ou 4 pares em destaque, 4 pares em contraste, em apenas 2 versos. Aí estão as duas portas, a estreita, a larga e a estreita. Aí estão os 2 caminhos, o caminho espaçoso e o caminho apertado. Aí estão 2 destinos, a perdição e a vida. E aí estão 2 classes de pessoas: os muitos e os poucos. Aqueles caminhando para a perdição e estes na direção da vida, da salvação. 4 pares em destaque. A minha mensagem de hoje se resume a comentar cada um desses pares e finalizar buscando algumas lições importantes que estão aqui expressas no texto. Vamos rapidamente, então, discorrer sobre cada um desses pares em contraste. Primeiramente, as 2 portas. Aí fala da porta estreita e da porta larga.
A porta aqui é o começo da jornada. Na verdade, alguns estudiosos tentam entender a porta como sendo o fim da jornada. E dizem, não, a porta estreita é a porta da Nova Jerusalém. A porta larga é a porta do inferno, onde as pessoas, os que estão nesse caminho entrarão. Mas o texto, e há quase que realmente há uma concordância entre a maioria dos estudiosos em entender, e nós cremos assim, em entender que a porta não é o fim da jornada, a porta é o começo da jornada. A porta diz respeito ao primeiro passo, à escolha, à decisão. Qual é o caminho pelo qual você quer andar? A que destino você quer chegar? Aí está a jornada que é o caminho. Aí está o destino, que será a perdição ou a vida. E você decide, você escolhe por qual caminho andar e a qual destino chegar, no momento em que você escolhe a porta pela qual você vai entrar. A porta estreita e a porta larga. Indica o primeiro passo, a escolha, a decisão inicial. E Jesus já começa dando uma informação que é incômoda para a maioria de nós. Qual é a informação incômoda que Jesus nos dá nesse texto? A informação de que nós temos apenas duas opções para escolher. Não há muitos caminhos. Não há a possibilidade de mesclar elementos de um caminho com elementos do outro caminho. Não, só há duas opções. Só há duas portas. Só há dois caminhos. Só há dois destinos. Só há duas categorias de pessoas. Apenas duas escolhas. E como eu disse, isso incomoda a maioria de nós. Eu tenho um amigo que ele gosta muito de suco de laranja e de suco de morango. Uma vez eu o convidei para almoçar comigo, chegamos a um restaurante e ele perguntou ao garçom, que sucos você tem aí? E o garçom disse, Senhor, hoje só temos de laranja e de morango. Eu fiquei feliz porque eu sabia que eram os favoritos dele. Mas não é que ele reclamou? Mas você só tem duas opções, mas um restaurante desse só tem 2 tipos de suco. E no fim ele escolheu o de laranja e era o que ele mais queria. Mas só o fato de não ter muitas opções já incomoda, né? Quem convive um pouco comigo sabe que as minhas pizzas preferidas são de tomate seco com rúcula e de palmito. Mas se eu souber que uma pizzaria só oferece esses 2 tipos de pizza, eu não vou para lá. Eu quero ter mais opções. Eu quero poder ter uma carta maior de escolhas. Embora eu já saiba, a minha escolha será para uma dessas duas. Mas eu quero poder escolher entre muitas possibilidades. É isto que torna esse texto, essa declaração de Jesus, relativamente incômodo. O texto incômodo. Jesus começa informando que nós temos apenas 2 opções para escolher. Mas eu quero que você tenha isso em mente. Estamos considerando aqui, primeiramente, as 2 portas. A figura das 2 portas. Portanto, aponta para o início da jornada. A escolha de qual caminho seguir. Você entra pelo caminho da salvação ou da perdição, escolhendo a porta pela qual você vai entrar. A porta larga. O texto diz, e as palavras nos ajudam a entender isso. O texto diz que em relação à porta larga, muitos entram por ela. Com relação à porta estreita, diz que poucos o quê? Poucos o quê? Não diz entram, diz acertam. E algumas versões dizem encontram. Pela porta larga, muitos entram por ela. Pela porta estreita, poucos acertam com ela. Tem que procurar, tem que ser intencional, tem que ter o objetivo em mente. Se simplesmente se deixar levar, não vai acertar pela porta estreita. Tem que buscar. Poucos acertam com ela. E na Bíblia, nós sabemos que esta porta é também uma figura do próprio Jesus Cristo. Ele mesmo disse, eu sou a porta das ovelhas. O caminho da salvação é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Ele é a porta, assim como também é o caminho, como nós vamos ver a seguir. Portanto, aqui estão as 2 portas. As 2 portas que dão acesso, respectivamente, a 2 caminhos. O caminho da perdição e o caminho da vida.
Como já disse, o caminho está além da porta. Primeiro vem a escolha, depois vem a jornada, o caminho em decorrência da escolha. Você tem que escolher a porta que dá para o caminho em que você quer andar. Não dá para entrar pela porta estreita e andar no caminho espaçoso. Assim como não dá para entrar pela porta larga e andar no caminho apertado. Cada porta dá para um caminho específico. Qual é o caminho espaçoso na vida cristã? Qual é o caminho espaçoso? Eu diria, é o caminho fácil. Não exige sacrifício nem renúncia. É o caminho da maioria? Muitos estão nele. É só seguir as tendências do momento. É só fazer o que todo mundo está fazendo. É seguir a onda, é seguir a moda, seguir as tendências. É o caminho da tolerância. É o caminho do relativismo. Não existem absolutos. Nada é absolutamente certo, nada é absolutamente errado. Tudo é relativo. É o caminho da permissividade. Portanto, se você quer andar no caminho largo, eu diria, não tem como errar a direção. É só seguir as tendências do seu coração natural. Seus próprios desejos, suas inclinações. Satisfazer a sua própria vontade. Cuidar dos seus próprios interesses. Basta fazer isso. E para isso, não precisa nenhum esforço. Você já estaria no caminho largo. Nesse caminho não há limites. Os que viajam por ele seguem as inclinações naturais da carne. O que importa nesse caminho é o que eu quero, o que eu penso, o que me interessa. A palavra espaçoso, se referindo a este caminho, o caminho espaçoso, no original tem o sentido de fácil. É o caminho fácil. Por que é fácil? Porque não exige nenhum esforço. O pecado é o caminho natural do coração humano. Egoísmo, inveja, orgulho, maledicência, adultério. Não precisa nenhum esforço para praticar essas coisas. É o caminho espaçoso, é fácil. É só seguir a onda. É só seguir os desejos. É espaçoso porque cabe em muitos estilos. Este caminho comporta o ateísmo, o legalismo, o evolucionismo, o pós-modernismo e tudo, qualquer variação. Aceita tudo. O caminho, afinal de contas, é espaçoso. É espaçoso porque cabe qualquer bagagem. Você vai seguir no caminho largo, podendo levar o que você quiser. Não precisa se livrar de nada. Aí cabem os seus pecados, os seus defeitos, os seus vícios. Cabe tudo. Este é o caminho espaçoso. Mas em contraposição a este caminho, há o caminho estreito, ou o caminho apertado. A palavra apertado aqui, ou estreito, dá a ideia de experimentar problemas e dificuldades. É isso que esse caminho oferece. Ele é apertado porque os limites são bem estabelecidos. Não é essa história de tudo é relativo. Não. Existem limites absolutos, existe uma linha divisória entre o certo e o errado. Existe uma definição clara entre pureza e pecado. O caminho é apertado. Alguns comentaristas explicam que a palavra usada é também usada para indicar como é que a gente chama? Uma fila indiana, em que passa uma pessoa de cada vez. Não cabem dois, um ao lado do outro. Indica que é um caminho que depende de escolhas, de comportamento, de decisões, de atitudes individuais. O caminho é apertado. Viver com Deus sempre exigirá renúncias. Se você está vivendo uma vida cristã sem estar disposto a renunciar
coisas, situações, pessoas, relacionamentos, vantagens, pode ter certeza que você está no caminho largo e não no caminho estreito. O caminho estreito sempre exigirá renúncias. E no contexto do Sermão do Monte, vejamos se esse caminho não é estreito mesmo, não é apertado mesmo. Jesus descreve os cidadãos do reino no Sermão do Monte. Ele fala sobre os humildes, mansos, misericordiosos, perseguidos, puros de coração. São aqueles que amam os inimigos, que oferecem a outra face. Esse caminho é apertado. Esse caminho é apertado mesmo. No caminho espaçoso, o que importa é a minha vontade e os meus interesses. No caminho estreito, no caminho apertado, o que importa é a vontade de Deus e os interesses de Deus. E para isso, eu tenho que renunciar à minha vontade e aos meus interesses. Aí estão os dois caminhos. E assim como Jesus se identifica como sendo a porta, Jesus também se identifica como sendo o caminho. O caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que segurança é esta? O caminho é apertado, o caminho é difícil, o caminho exige renúncias, mas o caminho é Jesus Cristo. Segurança de paz, segurança de vitória. Os outros dois elementos em contraste, terceiro par, são os dois destinos. Quais são os dois destinos? A perdição. Perdição, no pensamento bíblico, indica morte eterna. Não indica uma existência de sofrimento eterno. Ao contrário disso, ou ao contrário não, em contraste com isso, indica uma condição de não existência. E para mim é muito assustador imaginar a não existência. Um ser humano cheio de vida, cheio de relacionamentos, cheio de sonhos. Cada um de nós é isso. É um universo criado por Deus. Nós estamos conectados por relacionamentos de interdependência, de amor, de convivência, laços familiares, projetos de vida, sonhos, consecuções, realizações, tantas coisas. Não cabe na minha mente a possibilidade de um ser assim simplesmente deixar de existir eternamente. Este é o fim daqueles que entram pela porta larga e andam no caminho espaçoso. Em contrapartida, o outro destino é identificado aqui não como salvação, e sim como vida. A vida. E a vida aqui não é apenas uma referência à vida eterna, no sentido de durabilidade da existência. É muito mais do que isso. Não é apenas viver para sempre. É mais do que isso, é ter uma vida plena. Uma vida feliz por toda a eternidade. E esta vida oferecida por Deus não é uma experiência a ser alcançada lá no final, quando Jesus voltar. Não. Esta vida plena é a experiência daqueles que escolhem entrar pela porta estreita e andar no caminho apertado. Já é uma experiência presente, é uma experiência para hoje, para agora. A vida plena, Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Não é apenas durabilidade, é também qualidade, é isso que Deus oferece. E olhando para esses dois elementos em contraste, esse terceiro par, os dois destinos, a perdição e a vida, nós concluímos que os dois caminhos possuem vantagens e desvantagens. O caminho largo, quais são as vantagens? É mais confortável, sem oposição, sem conflitos interiores, mais conveniente. A única desvantagem dele é o fim. Perdição eterna. O caminho apertado, desvantagens, oferece oposição, preconceitos, exige perdas pessoais, materiais e emocionais, renúncia e muita perseverança. A única vantagem
é o fim dele. Vida eterna. Só há dois destinos: salvação ou perdição. Você quer aproveitar o mundo? Você quer viver sob as luzes do mundo, os brilhos do mundo? Você quer desfrutar os gostos do mundo e os sons do mundo? Entre pela porta larga e siga no caminho espaçoso. Mas no final não reclame, porque esta porta dará para um caminho que o conduzirá para um destino, a perdição. Você quer a salvação? Entre pela porta estreita e ande pelo caminho apertado. Ao final dele, você verá que terá valido a pena. Agora, não espere que o caminho espaçoso termine em salvação. Alguns parecem que vivem assim. Levam a vida cristã entrando pela porta larga, andando no caminho espaçoso e esperando no final a salvação. Não se iluda. Não se iluda. O seu destino será alcançado através do caminho que você está caminhando. Se você está no caminho largo, no caminho espaçoso, o seu destino será certo. Finalmente, o quarto par em contraste são os dois grupos de pessoas. Não precisamos comentar muito, apenas em ressaltar o que o próprio texto diz. Os que estão no caminho da salvação são muitos. Os que estão no caminho... Desculpem, como foi que eu disse? Os que estão no caminho da perdição são muitos. Os que estão no caminho da vida são poucos. Poucos em contraste com estes muitos. Mas ao final serão uma grande multidão. Não é assim que a Bíblia os descreve lá no Apocalipse? Uma grande multidão, inumerável, não se pode contar. Mas ao longo dos séculos e milênios, em cada geração, aqueles que andam pelo caminho estreito sempre foram a minoria. Sempre foram a minoria. Os fiéis de Deus sempre foram o remanescente. Portanto, ser um cristão fiel implica disposição de ser diferente da maioria. Disposição de ser diferente. Viver de forma diferente. Como é difícil isso, não? Especialmente para os jovens. Como é difícil ter uma linguagem diferente da linguagem do seu grupo. Como é difícil ter procedimentos de negócios diferentes do seu ramo das pessoas que estão no seu ramo de trabalho. Como é difícil se divertir de forma diferente dos seus amigos. Como é difícil comer de forma diferente dos seus amigos. Como é difícil ser diferente. Mas saibam, os salvos, aqueles que estão no caminho da salvação, eles são caracterizados exatamente pelo fato de serem diferentes da maioria. Este caminho e esse destino são reservados para aqueles que têm coragem de ser diferentes. Assumir riscos por isso. Receber preconceitos. Quem sabe até ter prejuízos sociais, emocionais ou até materiais, porque são diferentes. São diferentes. Aqui está o contraste entre esses muitos e esses poucos. E eu termino a última parte da minha mensagem buscando extrair algumas lições que estão implícitas e explícitas aqui nesse texto, além das que já comentamos, evidentemente. Falamos da porta ou das portas como sendo a escolha, o início da jornada. Os caminhos como sendo a jornada em si, o caminho estreito, o caminho apertado, exige perseverança porque ele é apertado. Falamos dos dois destinos, a perdição e a vida, dos dois grupos de pessoas. Que outras lições podemos extrair? Eu vou mencionar aqui algumas delas. Exatamente 3 lições, breves lições. Primeira grande lição que extraímos desse texto, meus queridos irmãos. Na vida
sempre colheremos os resultados das escolhas que fazemos. Eu olho para esse texto e procuro ver nesse texto não apenas uma indicação que aponta para o final de tudo, destino eterno, salvação eterna ou perdição eterna. Não. Existe aqui um princípio que se aplica a esta vida também. As portas, estreita e larga, apontam para escolhas, o começo da jornada. Cada porta é uma decisão, é uma escolha que eu faço em relação ao caminho em que eu quero andar e ao destino aonde vou chegar. Isso aqui estabelece uma lei, um princípio permanente. O princípio é este: na vida sempre colheremos os resultados das escolhas que fazemos. Você decide aonde vai chegar ao fazer a escolha do caminho que vai tomar. Não é assim que funciona? Alguém aqui quer passar as férias em Miami no próximo verão? Alguém aqui quer passar as férias em Miami no próximo verão? Quer? Pouca gente? Eu não estou perguntando se você pode, eu estou perguntando se você quer. Quer? Quem quer passar as férias em Miami no próximo verão? Mas não dá para comprar passagem, não dá para... Então eu vou dar uma dica para você. A passagem de avião daqui para Curitiba é bem baratinha. Se você pegar uma promoção, olha, tranquilo. Creio que qualquer um de nós aqui tem condições de fazer isso. Então, você vai para Miami, em vez de comprar a passagem para Miami e entrar no voo para Miami, vai ali, compra uma passagem para Curitiba e entra no voo para Curitiba. E vá passar as férias em Miami. É possível isso? Como é que você escolhe o destino? Você não vai direto para o destino, você escolhe o seu destino no momento em que você faz a escolha de que porta você quer entrar, por qual porta você quer entrar e em que caminho você quer andar. Se você entra na porta que vai para Curitiba, que dá possibilidade para Curitiba, e entra no caminho para Curitiba, você não vai chegar a Miami. As escolhas que você faz é que vão determinar a qual destino você vai chegar. Na vida sempre colheremos os resultados das escolhas que fazemos. Esses dias, alguém desabafava comigo dizendo assim: pastor, eu não sei por que Deus me deu esse casamento. E eu fiquei pensando, como é que Deus dá um casamento para uma pessoa? Quem é que escolhe? É Deus? Ah, mas tem muita gente que pensa assim, né? E quem sabe no outro culto eu vou ser mais incisivo nesse ponto. Os jovens às vezes se iludem. Ah, Senhor, mostra a pessoa com quem eu devo casar. Sim, Senhor, mostra. Mas espera aí, como é que Deus mostra? Ah, eu vou sentar na mesa do refeitório e a primeira que entrar e sentar do meu lado é com essa que eu vou casar. Cuidado, eu já vi muita gente se dar mal com essa história. Tem uma outra história, tem um ou outro caso aí que deu certo, mas não é o padrão. Cuidado. Nós temos a tendência de querer fugir das responsabilidades das nossas escolhas e as lançamos sobre Deus. Deus nos dá sabedoria, nos dá discernimento, nos dá informação, nos dá revelação, nos dá instrução. É você que tem que escolher. A responsabilidade é sua. E se você escolhe errado, não espere ter um resultado bom. Na vida sempre colheremos os resultados das escolhas que fazemos. Temos aqui alguns estudantes aqui. Deixa eu fazer uma pergunta ilustrativa para a gente entender bem esse ponto aqui. Você está estudando, está se preparando para ser um profissional daqui a alguns anos. E eu sei que você tem sonhos, você faz planos, e, enfim. Coisa linda, coisa da juventude, ideais da juventude. Coisas plantadas por Deus no coração humano. Eu pergunto para você, meu jovem, que tipo de profissional você quer ser? Seja um engenheiro, um advogado, um professor, um médico, seja o que for. Que tipo de profissional você quer ser? Você quer ser o tipo de profissional medíocre, indisciplinado, desonesto? Eu tenho certeza que não é isso que você quer ser. Agora, você quer ser um profissional honesto, confiável, organizado, excelente. Claro que é isso que você quer ser. Mas saiba, essa não é uma escolha a ser feita quando você estiver inserido na vida profissional.
Isso será simplesmente o resultado de suas escolhas agora. Não é uma questão de decisão momentânea, é uma questão de caráter. A porta e o caminho escolhidos conduzirão a um destino certo. Você será, no futuro, aquilo que você está escolhendo ser agora. Na vida, nós colheremos os resultados das nossas escolhas. Se na escola você é displicente, desonesto, medíocre, irresponsável, no futuro você não será diferente. É uma questão de formação de caráter. Se você entra por essa porta e anda por esse caminho, o destino será certo. Nós colhemos os resultados das nossas escolhas. Nós vivemos de acordo com o caráter que formamos. E o caráter é o resultado das escolhas que fazemos. Por isso Jesus disse: entrai pela porta estreita, faça a escolha certa. Essa escolha levará você por um caminho, e esse caminho lhe conduzirá a um destino. Mas é o que você decide agora que vai determinar o que vai ser do seu futuro. O que você sonha para a sua vida. Que tipo de cristão você quer ser? E eu pergunto, você está satisfeito com o tipo de cristão que você é? Tudo que você sonha e deseja para a sua vida cristã, é isso que você está vivendo? Ou você quer mais? Que tipo de cristão você quer ser? Você quer ter a vitória sobre um vício, um pecado, um defeito? Você tem que fazer uma entrega completa da sua vida a Deus. E tem que estar em comunhão diária com Ele. Esta entrega, esta escolha, essa decisão é a porta estreita. E a comunhão diária, a vida diária com Deus, a perseverança com Deus é o caminho apertado. Não é apenas escolher, é escolher e perseverar. O resultado será a vitória. Na vida cristã não funciona assim. Não é assim que funciona. Você diz assim: a partir de hoje não farei mais isso, não comerei mais aquilo, não frequentarei mais esse lugar, não serei controlado por esse vício. A partir de hoje eu vou ser diferente. Não é assim que funciona. E você já viu que não funciona. Quantas resoluções desse tipo você já fez na vida? Só para concluir que você não tem forças e condições para perseverar nela. Não é assim que funciona. Você não começa dando um salto de onde você está para o destino onde você quer chegar. Não. Tem que entrar por uma porta e andar por um caminho. Como é que funciona? Funciona assim: a partir de hoje vou viver em comunhão com Deus, em oração, em contato com a palavra de Deus. É a escolha de entrar pela porta certa, de andar pelo caminho certo. E essa porta e esse caminho levarão você para uma vida de vitória. Entre pela porta estreita e ande pelo caminho apertado. O destino será a vitória espiritual. Essa é a escolha que temos que fazer. A vitória sobre o pecado, a vitória sobre a tentação, não é, eu já tenho dito isso aqui repetidas vezes. Entenda isso. A vitória sobre a tentação não é alcançada no momento da tentação. Quando vem a tentação, aí você, Senhor, me dá a vitória, não me deixe cair. E aí você vai e peca e diz: Senhor, porque o Senhor não me ajudou? E quantas vezes eu escuto isso: pastor, na hora eu orei, eu pedi que Deus me desse forças, mas olha, eu não resisti, eu fui lá e cometi o pecado, eu não consigo. E toda vez eu gasto um tempo explicando para a pessoa que está angustiada com esse sofrimento, com essa derrota. Explicando que a vitória sobre a tentação não é alcançada no momento da tentação. A vitória sobre a tentação é alcançada nos momentos prévios com Deus. Como é que está a sua comunhão com Deus? Como é que está a sua vida diária com Deus? Que escolhas você tem feito na sua vida espiritual? Você está andando no caminho apertado? O caminho da perseverança, o caminho da comunhão, o caminho da renúncia, o caminho da oração, do alimento da palavra de Deus? Se você está nesse caminho, na hora da tentação, você vai ser vitorioso. É o destino, mas para chegar lá, tem uma porta e um caminho a ser percorrido. É assim que funciona. Talvez você não consiga vencer a pornografia,
mas você pode cancelar a sua conta da internet. Veja, você quer chegar a um fim e você não consegue? Faça a escolha inicial. Ande pelo caminho e você vai chegar ao fim. Entre pela porta estreita e ande pelo caminho apertado. Cada um é responsável pelas escolhas que faz. Na vida, sempre colheremos os resultados das escolhas que fazemos. Segunda lição, simples, não exige muito comentário, mas ela já comentei, já citei aqui, mas eu vou, na tentativa de ser metódico, de ser didático. A principal marca dos vitoriosos de Deus é a perseverança. É a ideia expressa com a metáfora do caminho, andar no caminho. Apenas fazer uma escolha parece fácil. Apenas passar por uma porta apertada parece fácil. E pode de fato ser. Passar por uma porta apertada, estreita, incômoda, pode trazer algum dissabor, algum sofrimento, mas passou, é rápido, é fácil. Mas não é isso apenas que o Evangelho exige de nós. Não é apenas a escolha de Jesus como nosso Salvador, não é apenas a aceitação de Cristo como sendo o nosso Senhor, o nosso Mestre, não é apenas uma decisão inicial. Tem que perseverar nessa decisão. A perseverança é a marca, é a principal marca dos salvos, dos vitoriosos, os que andam no caminho apertado, permanecem no caminho apertado. Portanto, para chegar ao destino desejado, precisamos duas coisas: fazer a escolha certa, que é entrar na porta estreita, pela porta estreita, e perseverar nessa decisão, andar no caminho apertado. Em outras palavras, eu resumiria isso em uma frase: não desista de Jesus. Não desista de Jesus. Ainda que as lutas estejam sendo grandes, difíceis, não desista de Jesus. Persevere com Cristo. Ainda que você esteja se sentindo derrotado às vezes, machucado, ferido, não desista de Jesus. Não desista. Ainda que às vezes você sente que tem decepcionado a Deus através da sua vida, dos seus comportamentos, não desista de Jesus. Não decida sair do caminho estreito. Ainda que às vezes pareça que você está com um pé no estreito e outro pé no largo. Mas não desista. Não desista. Esta é uma mensagem forte que há nessa passagem aqui. Ninguém perderá o céu por haver pecado, e sim por haver desistido de Jesus. Estou falando com algum pecador aqui? Estou falando com alguém que neste momento está vivendo um conflito de consciência por haver traído a confiança de Deus, por ter sido infiel a Deus, por ter transgredido a lei de Deus, por ter manchado a sua consciência. Será que eu estou falando com alguém aqui assim? Ninguém perderá o céu por haver pecado, e sim por haver desistido de Jesus. Não desista. Permaneça no caminho apertado. Nas minhas pesquisas para essa mensagem, um autor escreveu que o caminho estreito, na visão dele, claro que é uma visão apenas imaginativa, né? Mas ele descrevia o caminho estreito assim: aqui está o caminho largo que conduz à perdição, e muitos estão por ele. Aqui cabem todos os gostos, cabem todas as tribos, todos os estilos. E onde está o caminho estreito? A gente imagina um caminho paralelo, né? Que está aqui no cantinho. Pois esse autor imaginou o caminho estreito como sendo um caminhozinho estreitinho no meio do caminho largo. Você anda contra a maré, em direção oposta. Muito facilmente você pode ser levado para o caminho largo, porque você já está no curso do caminho largo, só que em direção oposta. Tudo que você tem que fazer é perseverar. Perseverar. E uma terceira lição que esse texto nos ensina é que na vida espiritual não existe neutralidade. Ou você está no caminho da vida ou no caminho da perdição. Ninguém está neutro. Ninguém pode se colocar numa condição de eu vou esperar um pouco para ver que decisão eu vou fazer. Isso aí já é uma decisão para estar no caminho largo.
Ninguém pode pensar assim, eu vou resolver umas coisas na minha vida e depois eu vou escolher o caminho. Esta já é a sua escolha, estar no caminho largo. A indecisão já coloca você no caminho largo, no caminho da perdição. Não existe neutralidade. Outro dia eu li que alguém usou a seguinte ilustração: aqui está um muro bem grande, do lado os salvos, do outro lado os perdidos. Os anjos de Deus convencendo as pessoas a ficarem do lado de cá, os anjos do inimigo convencendo as pessoas a ficarem do lado de lá. E aí está o grande conflito. E alguns estavam caminhando sobre o muro. E os anjos de Deus convidando essa pessoa a virem para o lado de cá, para o lado da salvação. E os anjos do inimigo não faziam nada com os que estavam sobre o muro. E alguém perguntou: escuta, vocês não vão batalhar por eles? E o diabo respondeu: não, o muro é meu. Não existe neutralidade. Na vida cristã, ou você está no caminho estreito ou está no caminho largo. E eu termino, agora sim vem a minha conclusão. Eu preguei sobre a conclusão do sermão de Jesus, o sermão do monte. Agora a conclusão do meu sermão, da mensagem que eu estou apresentando para vocês, baseada evidentemente em tudo que Jesus disse aqui. Eu quero concluir dizendo assim: você está no caminho estreito, às vezes no caminho apertado, né? Esse é o termo exato usado ali. Estreita é a porta, o caminho é apertado. E a figura aqui, com os olhos na cultura e na geografia da Palestina, a figura é de um caminho no meio dos penhascos, com rochas de um lado, rochas do outro, cheio de pedras pelo caminho, as pessoas tentando passar por ele. Você está no caminho apertado. E alguns às vezes pensam assim: puxa, mas como é difícil viver a vida cristã. Puxa, como é difícil receber a oposição da minha família. Como é difícil ser diferente dos meus amigos, dos meus colegas. Como é difícil proceder diferente na minha profissão. Como é difícil, como é difícil. Pois eu quero dizer o seguinte: o destino para onde você está indo faz o caminho valer a pena. Para onde é que você está indo? Para a vida. Para a vida. Quando eu era criança, eu já falei muito da minha infância aqui em outras situações, eu cresci no morro da periferia do ABC Paulista. Menino pobre, andando descalço pelos morros. Evidentemente, hoje, na condição em que nós vivemos, eu fico pensando assim: que possibilidades de passeios nós tínhamos? Praticamente nenhum. Meus pais não tinham carro, não tinham automóvel, não tinham dinheiro para nada. Eu não ganhei uma bicicleta de presente quando eu era criança. A família não teve condição. Mas nós não perdíamos a infância por isso. E aqueles que viveram um pouco disso sabem que bem pelo contrário. E eu me lembro que o melhor passeio da minha infância, quando eu tinha, quem sabe, 11, 12, 13 anos, juvenil, adolescente, iniciando a adolescência. Sabe qual era o melhor passeio da minha infância? Às vezes nós combinávamos com alguns amigos, íamos para a estação de trem, tomávamos o trem pagando o preço de uma passagem de trem urbano, eu nem sei quanto é hoje, mas... R$3. Em vez de irmos na direção de São Paulo, íamos na direção ao contrário, da Serra. Eu morava em Mauá, então era na direção de Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, finalzinho, a última estação no topo da serra, Paranapiacaba. Alguns aqui conhecem. A gente descia em Paranapiacaba, 4, 5, 6 meninos, levando um sanduíche numa sacola e uns trocadinhos, umas moedas no bolso. Os primeiros trocados a gente comprava a passagem do trem. Íamos até Paranapiacaba. De Paranapiacaba a gente descia e completamente escondidos pelo mato, porque era proibido, a gente entrava na estrada de ferro antiga que estava desativada. E descíamos a Serra do Mar pela estrada de trem, no meio da natureza. Imaginem, horas descendo, uma aventura. Chegávamos lá embaixo na serra, não me lembro quantas horas depois. Tomávamos um ônibus urbano com mais uns trocadinhos e íamos tomar banho de mar, sabe onde? No Guarujá. Um menino do morro da periferia do ABC Paulista, passando um domingão lá no Guarujá, tomando banho de praia. No final do dia, o percurso era o inverso. Era difícil. Acordávamos muito cedo para poder ter condição de desfrutar um pouco disso.
Descer a Serra do Mar pela linha do trem, andando pelos dormentes, alguns lugares realmente perigosos, era arriscado, era difícil, mas o destino fazia valer a pena. É isso que nós temos que ter em mente. Estamos num caminho estreito, existe oposição, existe renúncia, existem prejuízos, existem dificuldades, mas o destino fará valer a pena. Ninguém diz amém? Amém. Não desista, este é o nosso caminho. E vou dizer mais, eu não gosto dessa ideia de prevalecer apenas com um aspecto negativo. Não, o caminho estreito, o caminho apertado é o caminho da renúncia, do sofrimento. A vida cristã é um sofrimento só. Nada disso. Jesus aqui está falando de um aspecto da vida cristã, que envolve renúncia, envolve sofrimento, envolve prejuízos. Mas não é só isso. Em outras passagens, a Bíblia nos fala sobre outra dimensão da vida cristã. Qual é? Mesmo em meio aos sofrimentos, às dificuldades, às renúncias, aos problemas, à oposição, aos prejuízos, nós desfrutamos de paz interior, coisa que quem está no caminho largo não tem. A minha paz vos dou, e não vou-la dou como a dá o mundo. Só Jesus dá essa paz para os que estão aqui no caminho estreito. Estava visitando meu amigo Maurício um dia desses. Eu e minha família estávamos lá, e ele contava da sua experiência, se batizou há poucos anos. Hoje já está numa idade relativamente avançada, um pouco mais velho do que eu, uns 10 anos mais velho, novinho ainda, né? E ele me contava que, depois que ele se batizou, há, sei lá, 3 ou 4 anos atrás, aqui já na nossa comunidade, muitas pessoas, inclusive os filhos, diziam: Maurício, você pelo menos desfrutou a vida enquanto esteve fora da igreja. Você agora está na igreja, está aí vivendo a vida cristã, mas pelo menos você desfrutou, e nós que nunca fomos do mundo, a gente não desfrutou a vida. E ele dizia que a resposta estava pronta, dizia: desfrutou o quê? Que desfrutou a vida? Que aproveitou a vida o quê? Trazendo conflitos para a minha família, decepcionando as pessoas com quem eu convivia, acabando com a minha saúde, e vivendo um peso de consciência constante que não conseguia dormir à noite. Vinha das luzes e dos sons do mundo e não conseguia dormir com peso de consciência. É isso que é aproveitar a vida? É esse o caminho largo e espaçoso? Eu quase que diria, é o contrário. É o contrário. Terá valido a pena quando você chegar ao destino. E a minha pergunta final é: que decisão importante você precisa tomar agora para assegurar que você está entrando pela porta estreita e quer andar no caminho apertado? Que decisão você precisa tomar? Uma decisão que vai exigir renúncia, vai exigir abnegação, vai exigir perdas. O resultado fará valer a pena. Que decisão você precisa tomar? Tem alguém aqui esta manhã que quer dizer comigo: pastor, eu quero tomar uma decisão de entrar pela porta estreita e andar no caminho apertado. Quem quer decidir comigo isso hoje? Amém. Santo Deus, dá-nos, Senhor, esta experiência. Ajuda-nos a fazer as escolhas certas na nossa vida, acima de tudo, a escolha com letra maiúscula, Jesus Cristo. Ele é a porta, é por Ele que nós queremos entrar cada dia da nossa vida. Ele é o caminho, é com Ele que nós queremos viver cada dia. Senhor Deus, se há alguém aqui que está com um pé no caminho largo, por favor, dá a essa pessoa agora a coragem de tomar a decisão, de voltar-se para Cristo, entrar por Ele e colocar os seus 2 pés no caminho estreito, o caminho da salvação. Em nome de Jesus. Amém.